Bom dia a todos. Aqui quem fala é Javan Lima, gerente de produto da Misler Software Brasil. Okay? Antes gostaria de agradecer a participação aí de todos e prestigiar mais um dos nossos eventos. Tá? Hoje o nosso tema será orçamento e pré-projeto de molde. Okay? Um tema bem polêmico aí. Então, espero que agrade aos senhores, tá? Porque é um tema bem importante e a gente preparou o material tendo em vista aí do que a gente vem encontrado no mercado, ok? Então, antes de iniciarmos, falar um pouquinho sobre a plataforma. Então, a plataforma que vocês estão utilizando, né? O microfone de vocês estarão desligados, tá? Para não correr o risco de atrapalhar a apresentação. Então, todos os microfones estarão desligados. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a agenda de hoje, tá? Então, na parte de orçamento de molde, a gente vai falar um pouco sobre qual a importância desse tema na empresa, quais são as dificuldades encontradas, quais são as informações que geralmente a gente recebe, tá, nesse momento de orçamento, quais são os métodos e processos, tá? E aí a gente vai falar do pré-projeto. Então, seus princípios e conceitos, uma visão de mercado aí, e a gente vai ver o resultado e como é que a gente trabalha com essa ferramenta. Ok? Orçamento de molde. Então, qual a importância do orçamento de molde? Tá? Esse é um dos temas mais solicitados a nós provedores de tecnologia. Ok? Então, vou passar aqui um escopo, né, do orçamento nas ferramentarias. Então, a pessoa que executa, tá, o orçamento, então, ela tem que ter uma compreensão muito grande da empresa na parte de projetos e todos os setores aí que regem a empresa no âmbito geral, ok? Então, ele vai avaliar as condições técnicas e o recurso para a execução do trabalho. Então, por exemplo, se minhas máquinas têm capacidade para fazer esse serviço, se ela tem a precisão suficiente para realizar o serviço que ela está orçando, se eu tenho condições técnicas, softwares que vão suportar esse trabalho, pessoas que têm know-how nessa aplicação de produto que eu estou orçando. Então, esse produto, eu já fiz produtos similares, eu tenho know-how nesse segmento onde eu estou orçando. Então, essa avaliação ela é muito importante, ok? Então, saber analisar qual é a condição na empresa e quais são os tipos de ferramentas que eu posso estar orçando e que eu posso estar executando dentro da fábrica. Analisar o tempo consumido da tarefa versus a capacidade de horas da fábrica. Então, se eu tenho uma capacidade de hora pequena, é muito complicado eu pegar moldes muito grandes, muito complexos, porque isso vai delongar um tempo muito grande dentro da fábrica. Então, essa avaliação ela tem que ser pertinente no momento que o cara está recebendo as informações. Não, esse tipo de molde ele não se adequa ao meu tipo de empresa. Ok? Prazos de entrega. Então, a gente tem feedback, temos retornos de empresas que elas acabam deixando de pegar serviços em função do prazo de entrega. Então, prazo de entrega muito curto, muito apertado, ela não vai conseguir respeitar esse prazo. Então, é uma coisa que tem que se observar bastante no momento que você vai orçar, que você vai avaliar se você vai ou não fazer um determinado serviço.
A qualidade da ferramenta. Então, o maquinário, toda a estrutura da sua fábrica vai atender à qualidade que essa ferramenta necessita, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada, se está em condições do serviço com as suas condições físicas e técnicas. Então, o orçamento, pessoal, ele que vai definir a lucratividade ou prejuízo da instituição. Ok? Então, esse tópico, né, ele pode definir o sucesso ou o insucesso do seu negócio. Então, se você não tiver um orçamento bem feito, né, pode te trazer ônus e bônus, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, por isso que a gente quis levantar esse tema, e é um tema aí muito importante, pessoal. Pergunta muito sobre o que as empresas estão fazendo, o que o mercado tem de oferecer. Então, espero que a gente consiga dar um review do que a gente vem encontrando. Ok? Então, algumas das dificuldades encontradas, ok? Vamos colocar aqui os tópicos mais relevantes. Então, muita quantidade de orçamento. Então, esse é uma questão, né, que é bem recorrente. Então, o volume de orçamento geralmente é muito grande, né? Pouca informação do produto. Então, a pessoa manda você fazer um orçamento, só que com poucas informações. Então, fica difícil você montar uma documentação, você criar um orçamento. Então, muitas vezes até a pessoa fica entrando em contato com o cliente para ficar sabendo novas informações, o cliente não passa as informações corretas, né? E isso faz com que a demora do orçamento cresça, a energia consumida seja maior e às vezes até impossibilitando o orçamento, ok? Um problema muito grande é que não temos garantia financeira versus energia consumida. Então imagina você criar uma documentação, você fazer uma pesquisa do que é necessário e qual o valor necessário para se construir um molde para um determinado produto. Então, você vai gastar uma quantidade de energia, ok? Essas informações são informações importantes, tá? E muitas vezes você não tem ideia se você vai ter retorno financeiro com essa energia consumida. Então, depois a gente vai ver a metodologia que a gente vai estar utilizando. Então, a gente pode balancear. Esse orçamento, eu acho que a probabilidade de eu fechar é baixa. Então, eu vou tentar gastar menos energia, vou fornecer o orçamento, porque eu não sei se eu vou ter retorno financeiro. Opa, esse orçamento foi recebido a mim de um cliente meu que já costuma executar trabalhos na minha empresa. Então, a probabilidade de eu fechar negócio com esse cliente é maior. Então, eu vou gastar mais energia para quê? Para manter esse cliente junto da minha receita, né? Junto dos meus clientes aí que já estão acompanhando aí os meus trabalhos, ok? Avaliar se o orçamento é apenas pesquisa de mercado. Então, pessoal, como sabemos, às vezes é uma necessidade de fechar o negócio, a fábrica tem que apresentar 3 orçamentos para saber a média de mercado e saber se aonde você fechou a contratação do ferramental, ela está dentro da média, se é o melhor preço. Então, isso é de praxe e às vezes a pessoa ela está entrando em contato com a sua empresa somente para ter essa documentação, né? De ter um orçamento a mais, mas ela não tem a menor pretensão, às vezes, de fazer o serviço na sua empresa, ok? E aí o percentual de negócios fechados, né? Que é pequeno.
Então, a estimativa aí, mais ou menos, né? Vou jogar uma média do que a gente vem recebendo de feedback, mas que é em torno de 5% dos orçamentos realizados. Então, imagine se eu preciso fazer 100 orçamentos para fechar 5 negócios, né? Então, o percentual de negócios fechados é muito pequeno, tá? Então, eu vou passar algumas informações aqui, né, referente ao produto, tá? Então, o produto está totalmente definido. Então, temos arquivos modelado 3D, foram feitos análise de injetabilidade, realizaram protótipos físicos, foi feita análise estrutural, passou por testes de montabilidade, ergonomia, queda, a parte estética foi validada. Por que todos esses questionamentos, pessoal? Para ter ideia de como esse produto está. Então, se o produto ele foi feito todas essas passagens, né? Então, o produto ele foi feito análise de estrutura, teve protótipos, testaram a montabilidade, vira estética, vira ergonomia, vira o apelo estético, tudo está bem maduro, a probabilidade de ter modificações desse produto e da ferramenta é pequena, é menor. Por quê, pessoal? Porque esse é um tema complexo, tá? Então, tem empresas que acham que você pagou o ferramental e acha que você tem que ficar executando modificações desse ferramental até o seu produto estar do jeito que você quer, né? Então, e tem empresas que aceitam fazer essas modificações para não perder o cliente, tem empresas que não aceitam, então é um acordo comercial meio complexo. Eu não vou cair nesse ponto, tá ok? Porque existe uma complexidade muito grande entre o acordo entre as empresas. Se eu devo ou não devo modificar, se isso é porque a peça está fora de tolerância, se a pessoa tem que aceitar a peça dessa forma, se não dá para chegar na tolerância. Então, são assuntos que são de comum acordo, né, entre o fabricante e o cliente, tá? Mas se o fabricante ele tiver essas informações sobre o produto, ele vai ter uma ideia de como está a maturidade desse produto. Se é um produto que provavelmente ele está em desenvolvimento ainda, ele vai sofrer muitas alterações. Ou se é um produto já, né, concebido, um produto já mais estruturado. Então, isso é importante para ele ter essa ideia de como ele vai, se ele vai precisar ter mais insertos no ferramental para ter mais mudanças, né? Ele vai se precaver se ele souber dessas informações aqui, ok? Então, com essas informações definidas, então a gente também consegue ter informações importantes para o orçamento. Então, material a ser injetado, contração, tolerâncias dimensionais e geométricas, acabamentos superficiais. Pessoal, esse é um tema que ele pode mudar completamente, né, mudar muito aí o preço do molde, né? Então, como que é esse acabamento? Se ele é polido, se ele é texturizado, às vezes ele tem detalhes a laser, às vezes, então, isso pode encarecer mais a ferramenta. Então, é algo que tem que ser de conhecimento, né, da empresa que vai executar o serviço, porque isso pode ou não encarecer bastante a ferramenta, né? E qual o apelo estético? Então, aqui eu posso ter marca de extrator, aqui eu posso ter um sinal pequeno na peça, não posso. Aqui me permite uma pequena rebarba, aqui essa deformação, ela é aceitável, não é? Então, todas essas informações são importantes aí na hora do orçamento, ok? Agora, na parte de produtividade, né? Então, o ideal é que a pessoa que vai orçar saber se esse produto ele é um produto novo no mercado, se esse produto é um produto antigo reestilizado,
se ele já é um produto consolidado, se esse molde é um molde de reposição, se existe peças similares do cliente, tá ok? Por quê? Embasado nessas informações, quem vai fazer o orçamento do molde, então, ele é um consultor de tecnologia, né? Então, ele vai dizer se aquele molde ele vai fazer o molde, vai orçar um molde que vai suprir as necessidades do cliente. Então, embasado nessas informações de produtividade, então ele vai determinar o número da cavidade, qual o material de construção do molde, se você precisa de um material mais nobre, um material mais barato, quais são as guias e centralizadores, então se esse molde é de ultra alta produtividade, então se eu preciso de guias com esferas, né? Se eu preciso de guias simples, guias de bronze, que tipo de elementos eu vou precisar utilizar, tá? Para ficar de acordo, né, com a produtividade esperada pelo cliente. Definir uma refrigeração adequada, sistema de injeção, né? Então, o sistema de injeção é outra coisa que tem que ser muito bem pensado no orçamento, né? Se é uma câmara quente, se é um bico quente, se é injeção sobre canal. Então, tudo isso vai mudar bastante o valor final do orçamento, ok? Então, aqui, ó, como que é o orçamento na sua empresa? Então, como a sua empresa faz o orçamento? É por experiência profissional? Então, você tem alguém aí com bagagem, muitos anos, né, nessa atividade, e aí a pessoa sabe dizer, olhando o produto, fazendo algumas contas e cálculos, né, qual seria o valor desse molde, tá? Trabalhar por comparativos e similaridades. Então, dentro da minha empresa eu já fiz essa peça que é muito parecida, que é família dessa peça que eu estou orçando. Quanto que eu cobrei da última vez, né? Então, vou fazer um comparativo. Essa é mais simples, é mais complexa, devo aumentar o valor? Quanto que era o dólar na época? Tem que subir ou descer o valor? Ok? Se sua empresa tem apontamentos de custos dos projetos realizados. Então, tem empresa que ela não aponta corretamente qual foi o custo daquele projeto, né? Então, ela não tem uma ideia fiel, ela não sabe fielmente de quanto aquilo foi consumido em termos de horas de usinagem, de montagem, de polimento, de ajustes, né? De tryouts, ela não tem apontamento disso. E se ela tem, se ela consegue utilizar isso por orçamento, ok? Utilização de planilhas, então tem empresas que customizaram, criaram algumas planilhas aí para ajudar na parte de orçamento, né? E tem alguns softwares, tá, específicos aí para a parte de orçamento, ok? Inclusive a Misler tem um software, né, o coach, que é para a parte de orçamentos. Então, eu vou estar falando aqui agora sobre o TopSolid, mais a ferramenta de projeto, no que ela vai auxiliar para o orçamento. Tá, pessoal? A gente tem ferramentas específicas para precificação, tá? Específica para orçamentos, e também podemos fornecer o ERP, que aí é uma ferramenta que vai pegar todos os resultados aí, a gestão da sua fábrica, então ela vai poder fazer apontamentos de tempos de processo, de estoques, ela vai conseguir verificar valores em tempo real de preços, de uma série de coisas. Então, a gente tem essas ferramentas para ofertar, só que a gente vai trabalhar apenas com a ferramenta de projeto, que muitas ferramentarias é o que elas têm em mão. Então, a ferramenta de projeto e no que essa ferramenta pode me auxiliar no orçamento, tá? Então, isso, a passagem que a gente vai mostrar agora também ela serve de base para alimentar essas outras ferramentas e para cada vez a gente ser mais assertivo, tá, no orçamento, tendo em vista que o orçamento, se eu jogar um valor muito grande,
né, tiver uma lucratividade muito maior, provavelmente o cliente não vai fechar comigo. Se eu colocar um valor muito baixo, corre-se o risco de eu trazer prejuízos à empresa e não lucratividade. Então, por isso que hoje a gente tem que ter um orçamento muito fiel do que a gente está fazendo, né? A gente precisa acertar essa balança para quê? Para a gente conquistar o cliente, ter trabalhos e trazer lucratividade à empresa. Então, vamos lá. Então, o que o TopSolid, a parte de projeto, ela tem para ofertar, tá? Então, primeiro que o TopSolid ele vem com PDM integrado. Então, você vai ter segurança das informações e confiabilidade, tá? Então, todas as informações, elas estão sendo geridas lá pelo nosso PDM. A gente vai ter uma velocidade muito grande nas buscas e nas pesquisas. Então, se eu quiser, eu lembro de um projeto que a gente fez, peça tal, gostaria de ver o mecanismo que eu vou usar para esse projeto, ou qualquer coisa, né, que já tenha sido realizada na empresa, vai ser muito fácil a gente buscar e fazer pesquisa. Realizar padronizações dos documentos. Então, você vai criar as normas, criar estruturas do que você quer para a sua empresa, todas essas premissas, vai se padronizar e a partir de então, todos os seus documentos vai seguir essa padronização. Históricos, saber então como que você fazia antes, o que você orçou anterior e o que você está fazendo agora e quem fez, né? Então, o histórico é como, quem e quando foram feitas essas ações, ok? TopSolid Design. Então, qual que é a importância do CAD no orçamento, na parte de orçamento? Então, o TopSolid, ele é uma ferramenta high-end, tá? Então, ou seja, o grau matemático dele é de alta complexidade. Então, vai permitir você trabalhar com qualquer tipo de peça, com peças muito complexas, ok? É muito importante que seu CAD consiga receber diversos tipos de arquivos, né? Então, formas nativas, parasólidos, DXFs, DWG, uma série, porque você não sabe o que seu cliente vai estar te mandando. Então, isso é muito importante. Então, aqui a gente tem ferramentas para nos auxiliar no orçamento, como ferramenta de contra-saída, verificação de raios. Por quê? Verificação de raios. Se eu tiver raios muito pequenos na minha peça, como que eu vou ter que fazer essas finalizações? É através de eletrodo? É através de high speed? Como que, então, isso impacta muito no custo, né? Se eu tiver peças com raios maiores, eu poder utilizar ferramentas maiores, o processo também se torna mais rápido, né? Com ferramentas mais robustas, ou se eu tenho detalhes muito delicados aí, pequenos, para estar resolvendo. Tá ok? Avaliação de espessura, se eu tenho espessura muito fina, se isso vai me trazer algum problema na parte da injeção, cálculo do volume de massa, então isso vai me trazer informações que são pertinentes à peça e à produtividade. Então, quanto de plástico que eu preciso para processar essas peças, que injetora que eu preciso, né? Qual a capacidade da minha máquina injetora para injetar essa peça. Área projetada, então é uma informação importante para saber a força de fechamento, então qual é o injetor ideal para mim produzir essa peça, ok? Então você precisa de um CAD para a gente retirar todas essas informações, ok? Então é isso que o design vai estar oferecendo para nós. Também temos aqui, para oferecer duas ferramentas, que é o CAD Mold e o TopSolid 7 Plastic Flow. O Plastic Flow, pessoal, é um plugin do CAD Mold que roda dentro do TopSolid, ok? Então, na verdade, é uma ferramenta mais simplificada do CAD Mold, que ela é executada dentro do TopSolid. Através dela, a gente pode ter informações sobre a injetabilidade da peça, a gente pode prever alguns problemas,
né, problemas mais graves, né, validar o sistema de injeção mais adequado, definir a máquina injetora, fazer uma estimativa de ciclo, ok? E aí, lembrando, pessoal, que o orçamento vai muito do feeling da pessoa, né? Então, esse orçamento, existe grande possibilidade de eu pegar? Se existe, o ideal é que eu pense melhor nessas tratativas e nessas informações. Se a pessoa acha que a possibilidade desse orçamento ser fechada é muito pequena, então ela pode passar por esses resultados aí, né? E não colher tantas informações. Então a gente tem que trabalhar em cima dessa balança, ok? Aqui eu estou colocando, né, uma animaçãozinha para a gente verificar, né, uma análise de injeção. Então, peças como essa não tem como se orçar ou fazer um projeto sem que haja aí, então, uma análise de injeção, tá, do produto para determinar a quantidade de bicos, para determinar o tamanho da câmara quente. Isso vai ser muito impactante no custo da ferramenta. Então, né, isso é extremamente necessário para esse tipo de aplicação, ok? E agora a ferramenta do Top Solid Mold. Então, onde que ela vai estar atuando? Ela vai permitir que a gente realize pré-projetos rápidos. Então, esse pré-projeto, pessoal, ele vai ser um estudo, tá, da ferramenta para aquela determinada peça. Tá? Então, isso tem que acontecer de forma muito rápida, devido ao volume, e porque a gente precisa enxugar os custos, né? Que a gente não sabe se vai ter retorno financeiro em cima disso. Então, através disso, a gente tem bibliotecas e componentes inteligentes, tá ok? Para facilitar essa velocidade. Vai permitir que a gente valide o conceito, a construção do molde, tá? Então, a gente vai mostrar como que pensou, como que vai ser esse molde, se tem mais placas, menos placas, como a extração, como... Então, vai permitir que a gente avalie, né, a parte construtiva da ferramenta. Então, com essas informações dos projetos, a gente pode relacionar com os custos de mercado atual. Então, eu já posso alimentar o meu sistema com essas informações de custo e também posso fazer comparativos aí com o mercado. Esse tipo de orçamento, pessoal, então, esse orçamento ele vai demonstrar ao cliente maior transparência e profissionalismo. Por quê? Porque você vai mostrar ao cliente o escopo do que você vai fazer, ok? Então, você vai mostrar para o cliente, ó, vou cobrar esse valor, mas em função dessas características que vai estar documentado, ok? E aqui o pré-projeto de molde, então a gente vai lá para a ferramenta e a gente vai mostrar, então, como é que a gente vai trabalhar aqui, então, dentro do Top Solid, ok? Então, a primeira coisa aqui, ó, eu vou abrir um orçamento novo, ok? Então, eu vou falar, eu vou abrir aqui, ó, o orçamento 54. Vou pegar minha base de informações aqui, que é um template com a estrutura de orçamento que eu já pré-determinei. Só um minutinho. Deixa eu... Só pediu para me atualizar aqui. A ferramenta. Deixa eu só pegar o padrão.
Então, deixa eu só fazer uma atualização do sistema. Ok? Então, vou lá fazer então, uma ordem de serviço 54. Vou pegar o padrão de informações. Então, através de um padrão pré-determinado, eu já tenho o layout aqui, ó, de documentação da minha estrutura de orçamento. Ok? Então, dentro da pasta orçamento, eu criei, por exemplo, uma pasta produto, onde eu vou fazer a importação de uma peça aqui, ó. Então, vou pegar essa base AP para fazer o orçamento dessa peça. Ok? Então, inserir a peça e agora eu vou colocar algumas informações do sistema. Então, por exemplo, essa peça eu vou fazer uma peça com 2 cavidades. Então, ela se chama base AP. O número da OS é 54. O código da peça é 0119. O cliente, vou deixar aqui Ford mesmo. E o verificador é o V01. Então, algumas informações pertinentes aí ao orçamento. Ok? Então, vou fazer a conversão da minha peça. Então, vou usar um padrão aqui, que eu deixei pré-definido, já com algumas informações. Então, essa é a minha peça, ok? Então, como eu havia falado, então tem informações como, por exemplo, eu saber vamos colocar aqui raio mínimo, né? Então, para mim fazer a avaliação de raios da minha peça, para saber se eu tenho muitas regiões para terminar com eletrodo, se eu vou conseguir terminar essas regiões fresando, né? Com fresamento, então eu preciso fazer uma avaliação, tá? De como está a minha peça. Vou fazer uma avaliação de análise de rebaixos aqui, ó. Então, aonde da peça está projetado para o lado da matriz, aonde está projetado para o lado do macho. As regiões em vermelho, ó, onde eu tenho regiões negativas, então vou ter uma gaveta aqui, ó, vou ter outra gaveta aqui na lateral para tirar esse texto e vou tirar vou ter que ter um segmento inclinado ali. Então tudo isso são mecanismos, são custos que eu tenho que avaliar também dentro do projeto, dentro da ferramenta, ok? Eu vou fazer uma análise, né, com Plastic Flow. Então, vou abrir aqui o arquivo do Plastic Flow. Então, ele já identificou o material, tá? Depois a gente pode trocar o material, falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu vou definir, então, o ponto de injeção, onde eu quero injetar essa peça. Então, vou determinar que eu quero injetar ela nesse ponto aqui. E que eu quero injetar também neste outro ponto aqui. Então, determinei esses 2 pontos de injeção. Vou determinar os parâmetros de processo. Aqui eu vou pedir para ele pegar os parâmetros de processo em função da matéria-prima a ser injetada. Então, eu vou dar um OK e vou pedir para ele calcular. Ok? Então, nesse momento, o software então, ele está fazendo o cálculo da análise de injeção dessa peça. Tá? Então, vocês veem essa peça, daqui a pouco vocês vão ter uma noção do tamanho da peça, a gente vai criar a cavidade dela, né? Mas observem que eu deixei a malha relativamente aberta para a gente ter um cálculo aí rápido, né? Para a gente ter uma estimativa, mas para a gente também não perder muito tempo em função disso. Então, essa é uma das premissas do orçamento, né? Então, a gente termos os resultados, porém, sempre pensando aí na velocidade, tá? Então, não posso gastar muita energia, né?
pensando ou nas informações, porque depois eu não sei se eu vou ter o retorno financeiro em cima disso. Tá? O software, ó, ele me permite eu movimentar a peça, tá? Mesmo com ele sendo calculado, então posso estar olhando alguns detalhes aí, né? No decorrer do cálculo. E aí aqui ele me mostrou que eu tive a finalização. Então aqui na finalização eu posso estar verificando, por exemplo, o espessuramento da peça, ó, então ela vai até 3,3 milímetros. O software está me mostrando onde eu tenho acúmulo de massa, as regiões, tá? Aqui como que vai ser, né, o fluxo de preenchimento da peça. Então aqui eu posso analisar possíveis problemas, o que vai estar acontecendo, o que não vai. A temperatura, então se eu perdi muita temperatura, em que regiões, se eu vou ter problemas ou não, tá? E a gente falou uma média de ciclo, ó. Então eu tenho aqui o resultado de tempo de ejeção. Então quanto tempo eu vou precisar para ejetar essa peça? Então eu vou ter o resultado aqui, ó, tá? Mostrando o tempo de ejeção, e aí eu também já vai me trazer informações de produtividade através da pressão de injeção, ó, requerida, né? Lá a área projetada daqui a pouquinho a gente pode ver, e aí a gente também já tem força de fechamento e uma série de informações aí que a gente vai ter, ok? Então, ó, para organização, ó, eu vou começar meu PDM, ó, permite, ó, eu arrastar os documentos e fazer a minha organização. Então, tem uma minha pasta lá, ó, de análise de injeção. Então, eu joguei os arquivos de análise de injeção lá para dentro. E eu já vou organizando as informações, né? Então, meu PDM permite eu ir fazendo a organização das informações. Deixa eu já fazer um check-in. Dos documentos até o momento, ok? E aí eu vou dar continuidade, então, ao orçamento. Então, vou vir aqui, né, no Split, que é a ferramenta que faz a divisão dos blocos. Ele já trouxe, ó, o fator de encolhimento, tá? A contração em relação ao material que eu estou usando, que é um PP da Borealis, né? Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre esse tema. Então, eu trouxe meu produto para cá, tá? Aqui eu já tenho, ó, um bloco selecionado que ele criou automaticamente. Eu vou criar um bloco um pouco mais diferente, mas que vai me dar um pouco mais de flexibilidade. Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar um sketch, tá? Então, aqui eu vou falar que eu quero, por exemplo, 100 milímetros e que eu quero ele centralizado nesse eixo. Aqui eu vou falar que eu quero, ó, 120 milímetros, acho que tá bom. E como ele está deslocado, ó, da base do centro, vamos ver aqui um valor, ó, 50 milímetros, eu acho que está ok. Tendo em vista que a gente tem que pensar numa gaveta que a gente vai ter aqui. Não? Então, criei aqui a base da estrutura do meu bloco. Aqui eu posso definir, então, ó, quanto de material que eu quero para o lado da matriz. Ó. Então, eu acho que 30 milímetros está ok. Para o outro lado, então, quanto que eu quero de material? Então, vou colocar aqui 40 milímetros, eu acho que está ok. Então, só que seria o macho, matriz, eu posso estar mudando essas informações depois, ok? Se eu achei que a informação não ficou de acordo, eu posso estar alterando. Então, eu vou falar para o software que eu quero trabalhar no módulo pré-projeto, ok? Então, quando eu falo que eu quero trabalhar no módulo pré-projeto, ele entende que ele já me traz os blocos sem necessitar eu estar fazendo a partição dos blocos. Então, vou mudar um pouquinho aqui os atributos, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor os blocos. Então, determinei, ó, que para a cavidade, esse tamanho de bloco aqui seria suficiente, tá?
Depois disso, então, vou passar a informação, tá, para montagem. Então, já vou descarregar as informações na minha pasta de montagem. Então, com base ao meu arquivo de montagem, eu já vou lá e começar, então, a determinar o que eu tenho em relação ao projeto. Ok? Então, aqui dentro do projeto, eu vou reposicionar minha peça, porque aqui eu posso ter uma referência diferente do que a que eu tinha, ok? O projeto. Então, eu vou lá, ó, plano no plano, eu quero ó, esse plano com o meu sistema XY, eu quero esse plano com o meu sistema XZ, e eu quero esse indivíduo aqui com o meu sistema YZ. Então, ok, ó, deixei a cavidade da matriz para a parte superior, a outra região para a parte inferior, é isso que eu quero aí em termos de posicionamento. Por quê? Agora eu vou determinar o número de cavidades. Ó. Então, eu vou falar que eu quero 2 cavidades destes 2 blocos aqui. Ó. Então, eu poderia trabalhar com blocos ó, separados, ó, divididos, ou eu posso estar trabalhando com os blocos unidos. Então, eu vou falar que eu quero os blocos unidos. Ó. Então, o software já está fazendo a gestão para mim das informações que eu coloquei. Eu vou vir aqui e agora eu vou trazer um porta-molde, né? Vou pegar um base polimolde aqui, mas com algumas informações que eu já setei em termos de orçamento, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocando o tamanho que eu quero do meu porta-molde. Então, aumentei o tamanho do meu porta-molde, ó, ele não está adequado, vou pegar um pouco maior então. Então, vou pegar um 25/40. Então, ó, acredito que agora eu tenha condições de colocar as gavetas laterais, ó, gavetas do comprimento. Aqui eu vou alterar as placas, então, o que, que eu preciso em termos de placa para o meu projeto. Então, ó, 66 eu acho que está suficiente. Vou colocar 76 na parte inferior, também acho que está suficiente. Curso de extração, eu vou iniciar trabalhando com o curso 2. Então, ó, vou fazer algo que eu acredito que seja, né, ou exatamente o que eu preciso, ou muito próximo do que eu vou utilizar para o meu projeto. Então, eu vou dar um OK aqui. O software está trazendo todas essas informações da sua base, tá? Aqui para dentro do projeto. Então, ó, eu já tenho aqui, então, ó, a minha estrutura de projeto. Deixa eu só mudar a visualização aqui para ficar um pouco mais bonitinha. Tá? Se eu quiser, eu posso continuar fazendo operações, que nem, por exemplo, operações da cavidade, ó, alojamento, tá? Se quiser, posso colocar extratores, e isso pode ser a qualquer momento, tá ok? Mas vamos dar continuidade, então, pensando no orçamento, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer, então, embasado, ó, no porta-molde, todas as informações que eu coloquei, então, eu vou começar a criar minhas listas de materiais. Então, primeiro eu vou criar uma lista de material global. Ok? Então, vou vir aqui e vou escrever que ela é global. Então, aqui eu já tenho ó, todas as informações das peças que eu tenho. Ó. Então, aqui eu tenho a visualização dinâmica das peças. Aqui eu já tenho um nome com as suas devidas ó, codificação interna que foi estabelecido por mim. Material, o tamanho das dimensões acabadas, ó, dimensões brutas, qual que é o peso e qual que é o custo. Aqui eu estou jogando só o custo de material, tá, pessoal? Se eu quisesse ter criado um custo também e uma automação em função de usinagem desse elemento, eu poderia ter atribuído aqui, tá? Os componentes, ó, como coluna guia, esse aqui já é o valor do elemento finalizado. Então, se eu comprar essa coluna guia pronta, ou se eu já fiz ela dentro da minha empresa, seria o custo colocado do elemento. Então, os componentes eles já estão com o valor finalizado.
E aí eu posso desmembrar essas listas. Então, eu poderia trabalhar lá em filtro, só que todas elas vão ser interessantes. Então, criei uma lista de material aqui, tá ok? Que é dos elementos fabricados. Então, elementos fabricados. Salvei o nome ali da planilha. Então, lá, as cavidades, ó, estou fazendo de H13, qual que é o peso da cavidade, qual que é o custo dela, as placas todas em 1045, ok? E agora eu vou fazer uma outra lista, uma nova lista, que é a de componentes. Então, aqui uma lista um pouco mais simples, porque eu não preciso de dimensão, eu só preciso do código delas, né? Material e o preço delas aí, que é o que vai ser mais importante. E aqui eu vou falar que é componente. Ok. Tá? Então, vou salvar todo mundo aqui. Então, esse formato ele é muito interessante para o software, para a ferramenta. Então, eu posso gerenciar ele em vários ambientes, eu posso tirar essas informações de vários lugares. Porém, ele não é muito interessante para mim mandar para o meu cliente. Então, eu vou mudar um pouco esse método de visualização. Então, eu vou mandar para o meu cliente isso aqui, ó. Então, lista de compras componente. Então, eu vou pegar a lista, só arrastei para cá, e aí já está com todos os elementos aqui. Então, eu vou pegar uma lista que eu vou levar para o cliente de itens fabricados. Então, só arrasto aqui e já está todas as informações aqui. Eu vou ter uma folha de capa, tá? Onde eu vou vincular com o projeto que eu estou trabalhando. Então, ele já trouxe todas as informações para mim, menos quem? Menos área projetada. Então, eu posso ir lá no elemento, ok? E se eu for lá no elemento aqui, área projetada, então tem a ferramenta, ó, minha projeção em Z, é o único resultado que não são automático, pelo menos por enquanto. Então, 26, 25, então eu vou colocar aqui 26,25 centímetros quadrados, que é o valor que foi adotado lá. Então, se a gente for aqui na capa, ó, ele já atualizou, ele atualizou todos os arquivos e já trouxe a informação atualizada aqui para mim. Então, ó, quem que é o cliente? Ford. Quem que é o produto? Base AP, material, PP Borealis HF700SA. Qual que é a contração? A área projetada. Qual a massa da peça? Qual o código do produto? Aqui eu tenho uma outra folha, também que eu vou carregar as informações. Tá? Então, eu vou vir aqui e carregar informação do conjunto. Aqui, vou carregar uma outra informação. E aí ela já vai atualizando a folha para mim. Ok? Então, olha lá. Código do porta-molde, então eu estou usando um 2540, ele é com aba, material 1045, né? Tipo de montagem, curso de extração, número de cavidades, os tamanhos máximos do meu molde, ó, 336, 295 por 396, tá? Então, com base a isso, ó, eu já tenho aqui, ó, uma montagem com todas essas informações, tá, para o orçamento. Então, a parte técnica do orçamento ela já está realizada, ok? Aí agora tem que eu vou fazer uma impressão, tá? Então, o que vai para o cliente? Então, eu vou escolher a folha aqui, então uma folha A2, tá?
PDF Creator, vamos ver, visualizar a impressão, ok. E aí vou mandar imprimir. Qual o diretório dentro de orçamento, tá? Ordem 54. E aí eu estou fazendo a impressão, então já tenho o documento que eu vou, um dos documentos que vai estar sendo enviado no orçamento. Então, com todas as informações do porta-molde, da peça, de materiais, dos custos iniciais das peças, ok? E outra coisa que eu posso estar realizando que é muito interessante, eu só vou fazer um check-in aqui do meu projeto. E aqui a folha global, né? Então, a minha lista de orçamento global. Eu vou exportar a minha lista. Então, eu vou exportar a minha lista, tá ok? Fiz a exportação da lista. Então, a minha lista é a lista 54. E aí, aqui, eu posso brincar um pouquinho também com as informações que eu criei. Então, só melhorar um pouco aqui o espaçamento. 20. Melhorar um pouco aqui o layout só para a gente enxergar melhor nossa lista. Então, tenho a lista lá, né, dos elementos. Então, aqui eu tinha o preço por unidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar que essa casa aqui da quantidade, ela vai ser multiplicada pelo preço unitário. Então, eu vou mandar ela fazer em todas as colunas aqui. E a gente pode colocar aqui, ó. Então, o total, tá? Então, quem que é esse cara? É a somatória, só que eu quero ir só até a fonte 3, tá? E aí eu vou falar que esse cara aqui, formato da célula, vou colocar em moeda. Então, já tem, ó, que o meu custo, tá? Para os componentes inseridos e materiais, né? Até onde eu cheguei é de R$ 6.739, tá ok? Se eu quiser colocar mais elementos no meu projeto, eu vou carregar mais isso aqui e aí eu vou ter uma informação cada vez mais precisa, tá? Do que eu preciso. Então, eu vou pegar esses dois caras aqui, tá? E eu vou jogar essas duas informações, ó. Então, a minha planilha e o meu PDF, vou jogar aqui para planilhas. Acho que foi só o PDF. Deixa eu jogar a planilha também. Deixa eu ver se eu deixo a planilha aberta. Bem, deixa eu só fazer um check-in aqui. E aí eu posso trazer por aqui também. Então, quero trazer a minha planilha para cá. Ok? E aí eu trouxe, então já está documentado a planilha com o custo e o PDF que eu gerei todas as condições técnicas de orçamento. Então, levantei aí todas as informações de peça, produto, tá? Criei o meu pré-projeto e criei uma base de orçamentos aí que eu vou levar onde agora? Para o administrativo,
e aí ele colocar a finalização. Então, quanto que ele quer de lucratividade, o que ele pretende para esse projeto, e aí o administrativo vai finalizar, então, esse valor. Ok, pessoal? Lembrando, mais uma vez, a gente temos outras ferramentas, tá? Que elas vão estar trabalhando em paralelo ao TopSolid para fazer orçamentos mais robustos ainda, né? Então, que seria o TopSolid Coach e o RP, tá? Só que tendo em vista que o cenário brasileiro, né, poucas ferramentarias, poucas empresas, eles já caem nesse conceito, tá, de gestão e de estrutura de empresa. Então, quis fazer uma apresentação na parte de projeto, utilizar a estrutura que a empresa tem que ter para fazer o projeto, para realizar o projeto, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só abrir para mostrar para vocês. Eu tenho o projeto aqui finalizado, né? Então, esse seria o projeto finalizado, onde, se a gente quiser, a gente pode ver uma animação aí, ó. Então, ó, as gavetinhas funcionando, os mecanismos, a extração da peça ali, ó, do produto, ó. Então, depois do orçamento, aí a gente vai passar, pode passar essas informações para o projeto, e aí aqui a gente tem o projeto, ó. Então, desde a parte, ó lá, como que eu saio daquele negativo interno, ok? Aí a gente pode realizar cortes aí para a gente entender melhor essa cinemática, tá? Mas aí a gente já cai na parte do projeto propriamente dito, tá? E aí, mas é interessante só para vincular, ó, com a parte do orçamento. Então, a cinemática da ferramenta aí, ó, sendo realizada. Ok?